Boa noite, amigos. Aliás, chove muito, hein? Choveu muito hoje em Londrina. A revista VIP traz novamente um homem na capa. Fazia tempo que eu não via. Ultimamente só estava dando moças bonitas que eles colocam. Aliás, a primeira capa da VIP foi a Luana Piovani. Ainda bem jovem. Acho que quando ela era modelo e namorava um modelo de Londrina, que trabalhava no Rio de Janeiro e trabalhava com ela. Agora, na capa, Abílio Diniz. O que este jovem empresário tem a ensinar a você? Olha aí na capa. Jovem de 80 anos de idade e ainda com filhos pequenos. Olha aí. E está muito interessante. Aliás, a VIP traz um artigo muito interessante do escritor Sérgio Rodrigues, em que ele comenta sobre a palavra VIP, o significado dessa sigla. É muito interessante, sem dúvida alguma. O que você não pode perder também é de ir a Hashimitsu. Doces saborosos, salgados muito gostosos. Aquele lanche da tarde que você realmente deseja. Olha ela aí. E na revista Exame, a revista Exame, que também é da editora Abril, olha que ponto chegou o país. A Exame, como roubar uma empresa. Olha só. Como roubar uma empresa. É a matéria de capa da Exame. Por quê? Pequenas e grandes fraudes custam às companhias brasileiras quase 10% do seu faturamento, é o que ela diz. E aí ela ensina quais as manobras dos funcionários criminosos e o que as empresas estão fazendo para combatê-los. Como diria um ex-presidente da República, que país é este? Aliás, falando em presidente da República, vem aí a Expo Londrina. Espero que o presidente Temer aceite o convite do deputado Sérgio de Souza, que foi lá convidá-lo, especialmente a Rural também já convidou ele. Olha a Expo Londrina aí. Expo Londrina 2017. Agronegócio, tecnologia e os novos horizontes. O melhor da pecuária, equinos, ovinos, caprinos, piscicultura e pequenos animais em julgamentos e leilões. As novidades da indústria e do comércio. Palestras, pavilhão Smart Agro e o primeiro fórum do agronegócio. Cores e sabores nos shows, rodeio, parque de diversões e gastronomia. Expo Londrina, de 30 de março a 9 de abril. Expo, eu vou. Estamos de volta e agora recebendo o nosso Luiz Renato Rauli, diretor da Fomento Paraná. Boa noite, Luiz. Boa noite, Oswaldo Militão. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria nossa. E hoje, de maneira especial, ao vivo no nosso Facebook, transmitindo a gravação que a gente está tendo agora lá no Facebook para o nosso pessoal. Oh, que coisa boa. Então, um alô. Um alô para eles. Exatamente. Boa noite a todos. Esta semana você cumpriu uma agenda movimentada em Brasília? Você esteve lá? Tive em Brasília, Oswaldo Militão, para uma agenda intensa, né, de assuntos que a gente vem tratando da Fomento Paraná, em parceria com alguns órgãos e entidades do governo federal, e num dia bem peculiar, né, para se dizer não caótico, mas bem na quarta-feira, quando eclodiu as greves, né, as manifestações contra a reforma da Previdência, né? E agendas fantásticas, né? Eu tive no Fundo Nacional de Saúde, a Fomento Paraná desde 2011 para cá, né, nessa nova gestão, buscando sempre atender aos empreendedores paranaenses na sua amplitude completamente, todas as formas de empreendedores. Então a gente tem buscado linhas de crédito que possam atender todos esses empreendedores. Então até 2011 basicamente financiava os municípios, né, dentro de um sistema que foi aprimorado e hoje é referência, e do lado dos empreendedores tinha o Banco Social, que atendia principalmente o informal e o pequenininho, com crédito só até R$10 mil. Isso foi totalmente remodelado de 2011 para cá, então hoje o microcrédito vai até R$20 mil, atendendo também o MEI e o microempreendedor, e as linhas vão até R$20 milhões para empreendedores. E as outras formas de empreendedores, né? Buscando trabalhar setorialmente, né? De forma sistêmica com todas as partes do governo, a gente buscou uma linha de crédito para os hospitais. Então eu tive no Fundo Nacional de Saúde justamente tratando do vínculo com esse fundo que gere o SUS no Brasil, né? Então os repasses do SUS.
através do BNDES, que a Fomento Paraná é agente financeira credenciada lá, a gente consegue repassar uma linha de crédito que se chama BNDES Saúde para os hospitais filantrópicos. E então eu tive lá para ajustar sistemicamente e alinhar algumas das operações que a gente está em andamento com o Fundo Nacional de Saúde. Tivemos também no Ministério das Cidades, né, junto com o paranaense, o Eleutério Codato, cambeense daqui da nossa região, que hoje é secretário executivo de uma das pastas do Ministério da Cidade, um ministério que é importantíssimo para os municípios, tratando de algumas possibilidades de linhas de crédito de parceria do Ministério com a Fomento Paraná também. E pude acompanhar de perto a questão, né, política lá, né, nesse dia atípico de manifestações. É impressionante, né, como a população brasileira é avessa às mudanças, né, Oswaldo? Num momento de tamanha crise, não é possível que a gente acredite ainda que o Brasil pode dar certo com arcabouço jurídico, legal, a estrutura de Estado, administrativa, tributária, política eleitoral, posta como está hoje, né? Diz uma coisa para mim, o Eleutério Codato é aquele cambeense que estava no Banco Mundial em Washington. Exatamente. Eleutério Codato foi diretor-geral da Cefa, né, na década de 80. O deputado Raul era secretário da Fazenda, ainda do governo Álvaro Dias. Foi para o Banco Mundial, fez carreira lá, se aposentou e agora retornou, está lá no Ministério das Cidades. Agora, excelente quadro, hein? Né? Agora, isso que você foi em busca de financiamentos para a área de saúde. É tipo pequeno hospital, clínicas particulares. As linhas são destinadas para hospitais filantrópicos, né? Para hospitais filantrópicos que recebem repasse do SUS. Então, ela funciona como uma espécie de um consignado. Né? O hospital, tendo as condições mínimas de cadastro, ele libera que nós, instituição financeira, façamos uma consulta lá no Fundo Nacional de Saúde para saber o tanto de SUS que ele recebe, e dentro dessa fatia de repasse do SUS, ele tem uma margem de 35% que ele pode comprometer com financiamentos, com empréstimos. Então, se o hospital tiver margem liberada, ele tem esse crédito com a Fomento Paraná, né? Foi difícil de credenciar, né? Nós começamos esse trabalho há mais de 1 ano e meio atrás. Foi bem no momento atípico, onde teve troca de ministro, ainda era o governo da Dilma, troca de ministro. O governador Beto Richa pessoalmente se dedicou, ligou para o secretário do Fundo Nacional, para o ministro da época. Depois o nosso secretário estadual, que faz um belíssimo trabalho, Michele Caputo, também ajudou no credenciamento da Fomento Paraná. E a gente conseguiu, né? O nosso presidente Juracy Barbosa conseguiu credenciar a Fomento Paraná no Fundo Nacional de Saúde, liberando essa possibilidade de consignado para os hospitais. E é mais uma forma do governo do estado ajudar, né, os hospitais. Não só como subvenção, a gente tem muito a filosofia no Brasil do dado, né, de dar somente dinheiro a fundo perdido, mas também esse financiamento com juros baratos é uma forma de estender a mão para os hospitais que passam grande dificuldade. O governador Beto Richa autorizou as prefeituras a buscarem financiamentos de recursos operacionalizados pela Fomento. Exato. Já são 1,5 bilhão de reais de 2011 até o fechamento de 2016, até o começo desse ano, emprestados para os municípios paranaenses. É o maior programa de financiamento aos municípios do Brasil e é o recorde de um governo. Esse sistema foi elaborado, inclusive quem idealizou o FDU, Fundo de Desenvolvimento Urbano, que hoje está dentro desse sistema de financiamento aos municípios, que a Fomento é a instituição financeira, foi o Eleutério Codato, lá na década de 80. Então, esse fundo ele foi crescendo, a Fomento empresta o dinheiro para os municípios com carência, com juros bons, baratos, para elas fazerem recapeamento, fazerem compra de maquinário, reformar a frota, construir hospitais, construir escolas, enfim, o que o prefeito tiver de projeto e que seja possível de financiar. Então eles enviam esse projeto. Aqui em Londrina, por exemplo, Militão, o aeroporto de Londrina, né, são mais de 40 milhões de reais emprestados para a prefeitura, que era uma obrigação da prefeitura desapropriar os terrenos para ampliar a área do aeroporto, para que o aeroporto possa receber o investimento da Infraero. Então veja a complexidade para poder trazer benefícios para o nosso aeroporto, que é urgente. Quem é aqui da região
E não só da região, né? Você sabe que o aeroporto de Londrina atende 220 municípios. Vai até o sul de São Paulo. Então todo esse pessoal aí que sofre quando chove, quando fecha o teto, olha a complexidade. A Fomento, o governo do estado emprestou dinheiro para a prefeitura desapropria os terrenos e aí agora tem que vir a Infraero e fazer o investimento para poder aumentar a pista e colocar o ILS. Para que também, o pessoal desça com chuva, etc. Para que possa descer com teto mais baixo. Agora tem um drama. O londrinense, o norte-paranense, tem que levantar às 4 da manhã para pegar o avião para ir para Curitiba. Eu acho isso um crime. Eu acho um crime. É o voo de leiteiro, né? Mas tem muita gente, né? Mas tem muita gente aqui, como Londrina é um polo de serviços, né? E também comercial, tem muita gente que passa o dia lá em Curitiba, né? Então quer chegar na primeira. Os advogados, né? Quem depende de algum ente, de resolver alguma situação com algum ente da administração estadual, vai de manhã, já resolve seus assuntos e à tarde já está de volta na empresa. Então tem esses horários. É claro que diminui muito o horário de voos, mas está aumentando. E o governador, ele alterou esse rito, ele dá chancela, primeiro faz a análise do município, se já pegou empréstimos, não pegou, qual o projeto prioritário, dando direcionamento para o desenvolvimento urbano do estado do Paraná. E ele teve uma divulgação, um ato nessa semana, com mais de 20 municípios, portanto, começando no ano a pleno vapor para poder liberar esse recurso para os municípios que estão numa situação caótica, né? A grande maioria deles está numa situação muito difícil e precisam desse aporte. Última pergunta para você desse bloco. Fomento Paraná vai utilizar recurso do sistema de videoconferência para aprimorar a capacitação dos agentes de crédito. Exatamente. Consonância, gestão, eficiência, diminuição de gasto com deslocamento de pessoas para capacitação. Eu fiquei boca aberta com que a ferramenta que a gente tem aqui no Paraná, que o Detran do Paraná tem, Oswaldão. Então, com parte do recurso das multas, o Detran se aprimorou, comprou uma tecnologia. Hoje são, se eu não me engano, 60 estúdios espalhados pelo Paraná e 11 que são estúdios capazes de transmitir a imagem, o som de forma interativa com esses 60. Então nós, aproveitando essa tecnologia que o governo do estado, através do Detran, já tem, vamos aproveitar a tecnologia para aprimorar, capacitar, enfim, comunicar com a rede de parceiros de agentes de crédito que a Fomento Paraná tem, nos mais de 200, quase 300 municípios do Paraná, que são os agentes de crédito que vendem as linhas de crédito da Fomento Paraná. Perfeito. Vamos para o intervalo, já voltamos com Luiz Renato Rauli. Os grandes nomes da música nacional no palco da Expo Londrina. Matheus e Cauã e DJ Alok, Henrique e Juliano, PPA e Gustavo Mioto, Festival Sertanejo e Amado Batista, Jorge Mateus, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Maiara e Maraísa. E a etapa do rodeio PBA, de 30 de março a 9 de abril. Compre antecipado e garanta o preço promocional. Vendas Boulevard Shopping, Parque Ney Braga ou pelo site. Expo eu vou. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Expo Londrina 2017. Agronegócio, tecnologia e os novos horizontes. O melhor da pecuária, equinos, ovinos, caprinos, piscicultura e pequenos animais em julgamentos e leilões. As novidades da indústria e do comércio. Palestras, pavilhão Smart Agro e o primeiro fórum do agronegócio. Cores e sabores nos shows, rodeio, parque de diversões e gastronomia. Expo Londrina, de 30 de março a 9 de abril. Expo eu vou. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio
recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Os grandes nomes da música nacional no palco da Expo Londrina. Matheus e Cauã e DJ Alok, Henrique Juliano, PPA e Gustavo Mioto, Festival Sertanejo e Amado Batista, Jorge Mateus, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Maiara e Maraísa. E a etapa do rodeio PBA, de 30 de março a 9 de abril. Compre antecipado e garanta o preço promocional. Vendas, Boulevard Shopping, Parque Ney Braga ou pelo site. Expo eu vou. Muito bem, estamos de volta e você sabe, o homem que sabe mais de uma língua vale por 3. Então, inglês é com a FD English. Vamos esclarecer agora algumas dúvidas sobre a palavra ponto em inglês. Let's see. Ponto de ônibus é bus stop. Os pontos que o médico faz são stitches. O ponto no e-mail chama dot. Mas o ponto de interrogação é question mark. A palavra point significa ponto também, mas com algumas diferenças. Veja, point podemos usar como razão. You have a point, você tem razão. Ou pontos em um jogo. Team A scored 5 points, o time A fez 5 pontos. Um ponto em um momento no tempo. I didn't know what I wanted to do at the point. Eu não sabia o que fazer naquele momento. Lembre-se, ponto de ônibus é stop. Ponto cirúrgico é stitch, ponto de e-mail é dot e question mark é ponto de interrogação. Essa é a dica de inglês com a FD English. Estamos de volta com Luiz Renato Rauli, diretor da Fomento Paraná. A região de Londrina, conforme o levantamento do SEBRAE, concentra mais de 30% de startups do Paraná. É um trabalho magnífico, né, Oswaldo Militão? Que o SEBRAE tem uma grande contribuição, né? Os órgãos estaduais, municipais também dão apoio, suporte, mas principalmente o empreendedor, né? O jovem, o empresário londrinense que é inovador, que tem no seu DNA esse mote de inovar, de buscar soluções, de empreender, e não é à toa que 30%, quase 1/3 das startups do Paraná estão aqui em Londrina. Isso é importantíssimo. Você sabe que a gente tem o mesmo nível de produtividade, Oswaldo Militão, de 1960 no Brasil? Não tem jeito. Para a gente melhorar a condição econômica do país, é só através do aumento da produtividade. E para isso, é preciso tecnologia. Para ter tecnologia, precisa ter empreendedorismo. Por isso que a gente precisa ter esse arcabouço, esse ecossistema bem montado. E aqui a gente tem o APL de TI, né? O Arranjo Produtivo Local de TI, que funciona muito bem, e não é à toa que Londrina tem esse 1/3. Eu pensei que você ia dizer, vai ser preciso descobrir o Brasil de novo. Mas esse Mas é quase isso, né? O mundo inteiro. Ó, mais uma curiosidade para quem está nos assistindo. Das 500 maiores empresas de 1960, apenas 61 ainda estão na lista das 500 empresas. Sabia? Nossa. Das 25 maiores empresas do Paraná de 1995, apenas 6 ainda estão entre as maiores empresas do Paraná. Então tem que se reinventar, e isso passa pela cultura empreendedora, passa por despertar essa cultura de empreender no jovem desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, depois na atividade profissional dele, seja ele um profissional autônomo, um empresário. O que a gente precisa despertar no nosso ecossistema é que o empreendedor não necessariamente é um empresário. Você pode ser um médico empreendedor, pode ser um advogado empreendedor, um prefeito empreendedor. Olha, talvez o maior case hoje, que está mais bombando nas redes, é o prefeito João Dória. É um prefeito empreendedor. O que ele está fazendo de grande diferente dos outros administradores? Está empreendendo. Ele está buscando soluções fáceis com o que está ao alcance dele. Então tem uma empresa que tem predisposição em investir, mas em contrapartida querer colocar uma publicidade. Fez lá os 200 banheiros públicos. Né? Tem empresas de pet shop que estão sofrendo com a crise econômica,
mas que querem buscar soluções. Junta esse povo todo, pega um parque de São Paulo e coloca esses empresários para deixar comida, alimento, bebida para os animais e deixa eles colocarem a propaganda dele. Então, isso é empreender, da mesma forma que a gente tem feito aqui no estado do Paraná. Né? O governo do estado, o governador, há cerca de 2 anos atrás, se eu não me engano, criou o Comitê de Políticas de Inovação. Disso derivou uma bancada digital muito ligada à CESPRO, ao SEBRAE, que tem feito um trabalho de desburocratização, né, nas leis estaduais, que tem feito um trabalho de buscar soluções para que essas empresas de software, de TI, possam se desenvolver mais ainda. E Londrina, sendo polo de TI, né, o arranjo produtivo local, está se beneficiando com quase 1/3 das startups. E esse é o caminho, é investir na juventude, investir no empreendedorismo para a gente tirar o Brasil desse marasmo e a gente consiga dar um salto de qualidade na nossa economia. Depois de 22 meses de queda, o Brasil volta a ter saldo positivo na geração de emprego, com saldo de 35 mil registros em carteira em fevereiro último. Será que isso foi comprovado? Dizem que a esperança é a última que morre, né? E que o brasileiro não desiste nunca. Então, uma notícia positiva em meio a tantas negativas, Oswaldão. O fato é que as expectativas estão melhorando, mas até por conta da Lava Jato, de investigações, do cenário político e do cenário que a mídia desenha com base nisso, essa expectativa, essa vontade de enxergar as coisas com uma ótica positiva pode ir minando, porque a gente precisa sim aprovar as reformas, né? O que o governo federal está tentando fazer, aprovar a reforma da Previdência, é fundamental para sanar as contas públicas. Isso é fundamental para o governo e para os outros governos sobreviverem, conseguirem pagar a conta. Deixa eu aproveitar aqui. E esses 3 bilhões 720 milhões com o leilão dos aeroportos de Porto Alegre, aliás, aeroporto, porque aeroportos soa meio pedante, né? Aeroportos, pronto. De Porto Alegre, Fortaleza, Salvador e Florianópolis. O que ele vai fazer com essa grana? Olha, vai haver transparência, você acha? Só com a decisão do STF de tirar o ICMS da base de PIS e COFINS, tem um rombo de 40 bi a mais nas contas públicas federais. Então, 3 bilhões, certamente já menos de 10% aí ele pode contar. Então, você entende, Militão? Não tem mais como remendar o Brasil. Olha só, uma decisão do STF que tirou da base de tributação do PIS e COFINS o ICMS. Isso leva a uma perda de arrecadação de 40 bi. Ele vendeu os aeroportos, 4 deles, eu acho que tem que fazer mesmo PPPs, concessões. A iniciativa privada é muito mais competente para trocar negócios desse gênero. Mas com 4 aeroportos, levantou 4 bi, nem 4 bi. Quase 4. Quase 10% da perda de uma decisão do STF. Então não tem mais espaço para remenda. O Brasil precisa de reforma. Agora, você acha que foi justo ou injusto? Porque o deputado federal Luiz Carlos Rauli, ele é o relator da reforma, seu pai, é o relator da reforma tributária. Ele não ia juntar, ele não ia acabar também com o PIS, o COFINS e fazer só um imposto? Não é isso? Exato. É uma reforma. Como o próprio nome diz, não é um remendo e nem uma reforma fatiada. Não, essa é a como reforma, se pretende. Não é fatiada. A capa do Estadão dessa semana, do Estado de São Paulo, trouxe uma notícia que o governo pretende aumentar a arrecadação com a contribuição do combustível para sanar parte desse rombo dos 40 bi. Então, fazer a reforma, e através do PIS e COFINS. Então, fazer a reforma fatiada, inevitavelmente, vai levar a aumento de carga, porque os governos estão estrangulados, porque os funcionários públicos querem, porque precisam de aumento, e os governos hoje, quem paga salário em dia é bom gestor, porque estão com a faca no pescoço do funcionalismo. A gente precisa reformular o Estado, a gente precisa dar dinamismo para o Estado. E aí passa pelas reformas estruturantes. Ao meu ver, política e tributária. Por que política? Por experiência própria, Militão, eu tive a grande oportunidade de trabalhar dentro do Congresso americano e ver como funciona o sistema político eleitoral dos Estados Unidos. Olha como estão dando luz avançada na nossa frente. Muito mais. A eleição de presidente do Trump e da Hillary. 1 ano quase de eleição. Quantos turnos? Um só. Você perdeu a eleição, meu amigo, não tem tempo de fazer acordo no segundo turno. Perdeu, acabou. E isso leva o quê? Você não precisa de um Estado tão grande para receber tantos partidos e tantos apoios. Outra questão fundamental do sistema deles, o voto distrital. Sim. Lá é puro.
Então divide o Estado em distritos, o deputado é como que se fosse o prefeito daquela região. Sim. Isso leva a uma aproximação. O deputado pisou fora da linha, dali um ano tem eleição, porque lá é de 2 em 2. Dali um ano tem eleição, ele está fora. Está rifado do jogo político. Então é extremamente importante a reforma política para diminuir o número de partidos. Eu acho. E só diminuindo o número de partidos, diminuindo essa estrutura política, que a gente vai conseguir diminuir o número do Estado e, consequentemente, o Estado vai precisar de menos dinheiro para se alimentar e vai diminuir a carga tributária e a reforma tributária. Essa é a outra segunda reforma fundamental. Porque se a gente não fizer a reforma tributária que desonere o consumo, que dê poder de consumo para a família, desonerando alimento, desonerando remédio, principalmente. Olha o ganho que o governo vai ter desonerando remédio. O próprio governo, se tirar o tributo de remédio, o maior orçamento hoje do governo federal é do Ministério da Saúde. 160 bilhões, se eu não me engano. Pode pegar lá, quanto que ele gasta de remédio. Vamos fazer a conta de se tirar remédio, se eu não me engano, é 40%, 50% de carga tributária. Tira esses 40%, 50%, olha o ganho que o próprio governo vai ter. Não, e o aposentado passa também a pagar menos pelo remédio. Paga menos. Consegue pagar. Quanto que gasta hoje uma família média brasileira em remédio e alimento? Gasto que então não a gente ganha. Precisa fazer a reforma tributária para dar poder de consumo pro consumidor, pro brasileiro. Do outro lado, pensando no setor produtivo, aquele que produz no Brasil e que investe, o empresariado, simplificar a vida dos empresários. Nós temos que fazer um verdadeiro simples, um grande simples de todos os tributos. Por que ele vai pagar, vai ter que estudar, ter um setor dentro da empresa dele, só para estudar 27 legislações de ICMS de cada estado. Se o cara vender para todos os estados do Brasil hoje, o maior setor dele não é o operacional, é a contabilidade, é o financeiro, para poder entender como que paga esse tributo. Então a gente precisa acabar com isso. 2.600 horas só para os empresários gastam só para pagar tributo federal. Mais os estaduais e mais os municipais. Um minutinho. Liderada pelo deputado Rauli, deputado federal, proposta da reforma tributária com inclusão social ganha amplo debate nacional. É o que a gente estava discutindo aqui agora, né? É uma reforma que parte do princípio da inclusão social. E está na mão da população opinar se é a reforma da Previdência, da Trabalhista, a tributária, qual que é a prioridade, qual que vai mexer no teu bolso. Agora o povo acha que o Raul disse, é isso aqui, assina embaixo e está aprovado. Não é não. Vai para o Congresso, né? Nem o relator e nem o presidente. Nem o presidente. O presidente quer fazer uma reforma, ele, igual a Previdência, ele tem uma ideia, ele mandou para o Congresso, vai sair outra coisa. Porque ali é o local de discussão e opinião pública. Né? As pessoas têm que palpitarem e têm que fazer a sua colocação para a reforma ser realmente da população. Luiz Rauli, muito obrigado a você. Boa semana, bom trabalho sempre. E venha sempre. Obrigado, Oswaldo Militão. Obrigado a todos os telespectadores que acompanharam. E valeu pela galera do Facebook que está nos acompanhando aí. Obrigado, gente. Vamos ficando por aqui. Bom fim de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Fiquem em paz.